Imagina se você pudesse enfrentar qualquer desafio da vida com uma serenidade inabalável, sem se deixar abalar pela dor, pela morte ou pelas dificuldades. E se sua única preocupação fosse viver de forma íntegra e alcançar o seu potencial máximo? É exatamente isso que o estoicismo nos oferece. Uma filosofia poderosa que nos ensina a viver com virtude e sabedoria, independentemente das circunstâncias externas. E quem melhor para nos guiar nessa jornada do que Marco Aurélio, o imperador filósofo que desafiou as tentações do poder e viveu segundo princípios estoicos? Marco Aurélio não é apenas uma figura histórica distante. Ele é um exemplo inspirador de como viver com coragem e dignidade em um mundo cheio de incertezas. Governando o Império Romano em um dos períodos mais turbulentos da história, ele lidou com crises monumentais e traições pessoais, tudo enquanto mantinha uma profunda reflexão filosófica registrada em suas famosas meditações. Se você está pronto para explorar como Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, enfrentou as adversidades com uma filosofia que ainda ressoa profundamente hoje, continue lendo. Vamos mergulhar juntos na sabedoria antiga que tem o poder de transformar a maneira como vivemos e enfrentamos os desafios do dia a dia. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a sua forma de ver o mundo e a si mesmo. Imagina viver uma vida onde a dor, a morte e a miséria não te amedrontam. Uma existência onde sua única preocupação é viver virtuosamente e alcançar seu potencial máximo. Esta é a essência do estoicismo. Marco Aurélio, um renomado filósofo estoico, é famoso por sua obra Meditações. A ideia de ser uma grande pessoa pode parecer abstrata, mas Marco é sem dúvida um dos mais dignos desse título na história. Não é apenas um vídeo de autoajuda, mas uma filosofia profunda que Marco introduziu, capaz de resolver muitas questões contemporâneas, e pretendo mostrar a você como compreender seus ensinamentos. Vamos explorar o contexto histórico. Marco Aurélio governou como imperador romano de 161 depois de Cristo a 180 depois de Cristo. Ele foi o último dos 5 chamados bons imperadores, presidindo a era conhecida como Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade dentro do Império Romano. A Pax Romana terminou com sua morte. Durante seu reinado, Marco enfrentou inúmeros desafios que testaram sua determinação estoica, incluindo os conflitos marcomânicos contra tribos germânicas e a devastadora praga antonina, uma pandemia que impactou significativamente o império. Como imperador, Marco foi o homem mais poderoso do mundo, com os romanos tendo pouco conceito de territórios além de seu império, fazendo dele o governante do mundo conhecido. Como o homem mais poderoso de sua época, Marco poderia satisfazer qualquer desejo, mas ele escolheu um caminho de virtude. A vida de um imperador romano era sinônimo de hedonismo, entregando-se ao dinheiro, sexo, vinho e outros prazeres. Essas indulgências eram quase esperadas. Qualquer vício imaginável estava ao alcance de Aurélio, sem restrições de lei, monetárias, costumes ou éticas. Nada poderia impedi-lo de realizar seus desejos mais selvagens. Ainda assim, apesar dessas circunstâncias ilimitadas, Marco escolheu uma vida de virtude. Ele optou por ser consistentemente bom ao longo de seu reinado de 19 anos. Ser bom não te faz automaticamente ótimo, mas imagine enfrentar tentações ilimitadas e escolher a virtude, não por reconhecimento, mas apenas para ser bom. Isso é realmente notável. Considere, se você estivesse em sua posição por quase 20 anos, poderia resistir à tentação diária, sabendo que não haveria consequências para qualquer ação que tomasse? O que você faria? Como você se comportaria? Eu sei que eu não conseguiria viver de acordo com o exemplo dado por Marco. Vamos nos aprofundar em suas reflexões pessoais, capturadas em seu diário, Meditações, que revelam como ele aplicou princípios estoicos em sua vida.
Meditações era inicialmente seu diário pessoal, documentando sua navegação pela vida. Dividido em 12 partes e cobrindo cerca de 150 páginas, o título Meditações foi atribuído pelos editores, mas Marco nunca pretendia que esses escritos fossem lidos por outros. Eles eram suas mais profundas confissões e crenças. Embora fosse escrito como Meditações Espontâneas, é um dos livros mais poderosos e comoventes de todos os tempos. A melhor maneira de apreciar Meditações é lê-lo você mesmo. Cópias estão disponíveis em quase todas as bibliotecas e livrarias ao redor do mundo. No entanto, para este vídeo, há algumas ideias que vale a pena examinar. Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza. Pela natureza, ele se referia não apenas a plantas e animais, mas também à ordem natural do universo. As árvores crescem, porque esse é o seu propósito. Elas crescem tão grandes e bonitas quanto podem, não para elogios ou validação, mas porque essa é a natureza delas. A lagarta se torna uma borboleta e um pintinho frágil se torna uma águia, não por acaso ou desejo, mas porque eles são feitos para isso. Da mesma forma, Marco acreditava que os humanos devem cumprir seu potencial. Ele não acreditava em acumular riquezas ou elogios. A natureza fez de você um ser humano, e é seu dever ser o mais gentil e virtuoso possível. Para Marco, isso foi o auge da realização humana, e o potencial não realizado era o lugar mais sombrio onde se pode descer. Um princípio estoico-chave é que, embora você não possa controlar eventos externos, você pode controlar suas reações a eles. Não importa o que aconteça, uma grande pessoa resiste à tempestade e vive ao máximo seu potencial. Esse é seu dever como ser humano. Enquanto imperador, Marco lidava com inúmeros desafios, incluindo o mal e a adversidade. Acima de tudo, ele acreditava que pessoas más faziam parte do universo. Pedir um mundo sem elas é como pedir uma videira sem espinhos. Pessoas más existem e você vai encontrá-las. Marco acreditava na gentileza e pensava que as pessoas nunca intencionalmente faziam o mal, mas sim por ignorância. Enquanto você pode tentar ensiná-las, nem sempre é possível. Você não pode controlar se o universo te envia pessoas imorais, perversas ou preguiçosas. E muitas vezes você não pode ajudá-las. Marco aconselhou a olhar para dentro. Ele lembrava a si mesmo que também tinha falhas e não estava em posição de julgar os outros. Em um dia diferente, talvez ele estivesse no lugar do ignorante. Às vezes, você simplesmente não entende o quadro completo. O ladrão que rouba para alimentar sua família pode não estar errado. Você simplesmente não entende. Então, não julgue. Ele acreditava que todos nascemos um para o outro. Assim como as árvores produzem frutos para os animais comerem, e os animais morrem para alimentar os vermes. Todos nós enfrentamos adversidades e Marco não foi exceção. Assim como encontrar pessoas más faz parte da vida, enfrentar a adversidade também. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Marco aconselhou a não rezar para que coisas ruins não aconteçam, pois isso é inútil. Em vez disso, esteja pronto para enfrentá-las quando a adversidade chegar. Não sinta pena de si mesmo ou fique deprimido. Sinta-se sortudo por ter as ferramentas e o espírito para suportar os eventos com bravura e persistência. Quando você fizer isso, perceberá que o que parecia ruim foi uma oportunidade de superar e seguir em frente. Quando a adversidade chegar, não reclame, haja e suporte. Se um evento insuportável vier, não desonre a si mesmo. Todos os homens morrem, mas nem todos morrem reclamando. Apesar de sua riqueza, Marco Aurélio não via bens materiais como inerentemente ruins. Ele era cauteloso com sua relação com seus pertences. Ele poderia ter tido qualquer coisa, dinheiro, casas, arte, vinho, mas escolheu não sonhar com coisas físicas. Estas não têm sentido e não cumprem seu potencial. Refletir e valorizar o que você tem, mas não ficar tão apegado que você seria desanimado se eles desaparecessem.
essas coisas não o tornam mais virtuoso ou gentil. Seu potencial é maior que isso. Ele passou um tempo considerável contemplando a morte, vendo-a como uma parte natural da vida. Suas visões eram simples, é inevitável. Não tema a morte ou a mortalidade. A natureza nos designou para sermos bons e atingirmos nosso potencial, mas também para morrer. A morte é um dever. Enquanto você estiver aqui, viva plenamente, seja gentil e então morra, pois a morte é parte do nosso papel na natureza. Marco, junto com outros, foi um precursor do estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas que abrangem lógica, ética e muito mais. No centro de sua filosofia está a distinção entre prazer e felicidade. Dinheiro, fama e sucesso fornecem prazer passageiro, mas a verdadeira felicidade é um estado de ser mais profundo, vindo de dentro. Não vem das coisas mundanas. Para alcançar a felicidade, viva uma vida de virtude e melhore continuamente a si mesmo. O único verdadeiro fracasso é não atingir seu potencial. Ser grande é seu dever e natureza. Em conclusão, o estoicismo ensina que a verdadeira sabedoria e virtude vem de viver em alinhamento com a natureza, focando no que podemos controlar, nossos pensamentos e ações. Em seu núcleo, o estoicismo ensina que as únicas coisas sob nosso controle são nossos pensamentos e ações, e que devemos nos esforçar para viver uma vida de virtude de acordo com a razão. Os principais princípios incluem sabedoria, coragem, justiça e temperança. Seu único medo deve ser negligenciar seus deveres morais. Dor, morte, pobreza ou vários desafios da vida não intimidam. O verdadeiro medo deles está em decepcionar-se e falhar em ser totalmente humano. Ele disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que realizou a lesão. Um exemplo notável do estoicismo de Marco foi durante a traição de seu general, Avídius Cássius, em 175 d.C. Cássius declarou-se imperador e liderou uma rebelião contra Marco Aurélio. Esse ato de traição foi uma profunda deslealdade, pois Cássius tinha sido um general de confiança e aliado próximo. Naturalmente, Marco sentiu-se magoado e zangado. A reação imediata poderia ter sido buscar vingança, esmagar Cássius e fazer dele um exemplo. Porém, Marco decidiu tomar uma abordagem diferente, permanecendo fiel a seus princípios estoicos. Em vez de buscar vingança, ele escolheu a clemência e a compaixão. Ele queria que a rebelião terminasse com o mínimo de derramamento de sangue possível, demonstrando assim sua verdadeira grandeza e controle emocional. E aí, o que achou dessa incrível jornada pelo estoicismo de Marco Aurélio? Se você ficou tão inspirado quanto eu, é hora de transformar essa sabedoria antiga em uma poderosa ferramenta para a sua vida. Marco Aurélio nos mostrou que, mesmo diante dos maiores desafios e tentações, a verdadeira grandeza vem de viver com virtude e integridade. Agora é a sua vez de aplicar esses princípios e viver a sua melhor versão. Se você curtiu o vídeo e quer se aprofundar ainda mais nesse universo de sabedoria e autoconhecimento, não esqueça de se inscrever no canal Sábio Mentor. Assim, você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e nunca perder uma dica valiosa para a sua jornada de crescimento pessoal. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar desses ensinamentos. Para complementar sua experiência, estou deixando 2 vídeos recomendados na tela para você. Eles vão te ajudar a mergulhar ainda mais fundo na filosofia estoica e em outras práticas de desenvolvimento pessoal. Aproveite e continue a sua jornada com a gente. Até a próxima!